Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje vamos falar sobre emagrecimento saudável. A nossa convidada é a endocrinologista Cristiane de Domênico. Oi, Cris, muito boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Ô, Cris, eu que agradeço o convite, né? Para falar sobre um assunto que está sempre na ordem do dia, né? Um assunto que está sempre chamando a atenção. Aliás, essa semana eu já quero começar o nosso bate-papo falando sobre pesquisas que foram divulgadas essa semana. Uma do Ministério da Saúde, mostrando que 1 em cada 10 crianças até 5 anos de idade está acima do peso. E a outra do CNPq, dados da ONU, que até 2030, 68% das pessoas estarão acima do peso. Dados e levantamentos que preocupam, né? Preocupam muito e principalmente esses dados das crianças. E o que a gente tem visto que é uma tendência mundial? A nossa maior preocupação a nível global sempre foi a desnutrição infantil. A gente ouvia falar muito da desnutrição em países subdesenvolvidos, e a curva de desnutrição, ela tem caído e a de obesidade infantil, ela tem subido. Então, o que se estima é que a obesidade infantil, ela vai ultrapassar os níveis de desnutrição e ela é tão maléfica quanto, né? Então, principalmente em países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, eles já têm adotado medidas para reverter esse quadro. A gente ouve nas notícias. E aqui no Brasil e em outros países com um índice econômico mais baixo, essa tendência ela vem subindo e as medidas elas não estão sendo eficazes ainda para mudar esse cenário. Ou seja, já é caso de saúde pública, já é caso da gente pensar em cobrar e exigir políticas públicas para combater esse mal? Certamente, porque sabe, Márcia, que eu tenho um filho pequeno também sou endocrinologista e mãe aqui falando, e é difícil, porque a mídia, ela fala muito nos alimentos ultraprocessados. Ontem à noite mesmo, meu filho estava assistindo um videozinho e ele veio, mamãe, eu quero marshmallow. Mas da onde? Não tem em casa marshmallow. E ele queria porque ele estava assistindo um vídeo e estava passando, falando sobre marshmallows. Então, se isso não mudar, como já mudou em relação à bebida alcoólica, como já mudou em relação ao cigarro, as crianças elas têm acesso à mídia muito mais cedo, a gente vai ver essa tendência somente só aumentando. Perdão, Cris, desculpa, não ouvi o final da sua fala. Vai ouvir isso quando? A gente vai ver essa tendência somente aumentando, Sim. porque a saúde pública, as medidas adotadas de maneira global e de maneira geral, porque não adianta em casa os pais tentarem segurar se da porta para fora, ou então pior, dentro do celular, dentro da televisão, as coisas entram de forma muito fácil. Eu ia fazer essa pergunta para você, porque eu também sou mãe, hoje minha filha já tem 23 anos, mas enfim, na época que ela era pequena, eu acompanhava essa preocupação das mães, eu tinha essa preocupação em levar a alimentação mais saudável possível, mas também via pessoas que tomavam atitudes talvez radicais, e é isso que eu quero te perguntar, do tipo assim, não, na minha casa não entra refrigerante, na minha casa não entra doce, na minha casa não entra isso, mas a criança nem sempre está só em casa, obviamente, está na escola, está na festinha. Então, qual deve ser a postura correta do pai e da mãe no que diz respeito à introdução alimentar, e o que é permitido e o que não é permitido na alimentação da criança? A primeira coisa é o exemplo e os ensinamentos. Então, uma criança que vê os pais comendo de forma errada, ela vai tender a achar que aquilo é o certo e vai seguir aquele caminho. Então, não adianta ser radical com a criança e dar um exemplo negativo para ela. A conversa é importante e a moderação. Então, uma das atitudes que a gente mais vê é a premiação para a criança. E isso é péssimo, porque a criança ela não pode ser premiada com doces porque fez algo correto, enfim, né? Porque ela vai sempre associar essa bonificação.
Então quer dizer que doce é uma coisa boa, porque eu ganho como prêmio, né? Então é sempre a conversa com a criança, explicar, principalmente a criança, ela precisa entender, claro, a partir de 4, 5 anos, ela precisa entender o porquê de ela não poder ou não dever, não é não poder, né? Mas que ela não deveria comer demais daquilo. Um brigadeiro para a criança não faz mal, né, Márcia? O problema são as atitudes do dia a dia. E aí vem a merenda escolar, o barzinho da escola, a comida do almoço, do jantar, essas premiações que os pais dão dentro de casa. Porque se a gente for ver, né, Márcia, festinha de criança, do coleguinha, não é todo dia que tem. E não é nem toda semana que a gente tem. Então, é dentro de casa que é o mais importante, sempre conversar. O porquê que não deveria comer tanto daquilo. O meu filho ele já fala, porque dá dor de barriga. Ele já sabe, né? Ah, tá bom, né, mamãe? É só um, porque dá dor de barriga. Então a gente não proíbe ele de comer doces. Eventualmente ele come sim, aqui em casa, refrigerantes não, essas coisas muito ultraprocessadas não, mas um brigadeiro, um chocolate eventualmente, claro que come. Ele é uma criança e a gente também come como adultos, né? Então, essa coisa radical de proibir completamente não vale a pena. Mas interessante é, sim, claro, desde sempre, explicar o porquê das coisas. Não ter a disposição em casa, não ter o exemplo e explicar. Claro que assim, o proibir é até os 2 anos. Antes de 2 anos de idade, a criança não deve ter acesso a açúcar. Então, essa é a recomendação. O açúcar da criança, porque até os 2 anos ela está criando o paladar dela. Então, até os 2 anos, a gente aí sim proíbe, né, de não a criança não ter acesso a açúcar refinado, ao tipo de açúcar. O açúcar da criança até os 2 anos tem que ser a fruta. A fruta é o doce para ela. Tanto que criança, normalmente, quando ela é menorzinha, elas adoram fruta. Mamão, elas amam mamão. Melão, bem doce. Quando começa a introdução do açúcar mesmo, eles experimentam o que é um doce. E aí vai direto para hipotálamo, para todo o sistema límbico, aquele sistema do prazer, e o ensinamento para a criança do que é uma explosão de doce, né? E aí ela não quer mais a fruta. E isso acontece muito, e a gente vê isso. No período de 3 a 5 anos, as crianças começam a rejeitar algumas frutas, algumas comidas que antes gostavam, porque experimentaram coisas melhores. Esse é o grande problema. E aí a tendência é querer só esse tipo de alimento e aí passa a ter uma alimentação que não é saudável. E aí a minha pergunta no que diz respeito a excesso de peso e obesidade. O que é uma criança com excesso de peso e o que é uma criança obesa? A criança com excesso de peso é que ela está acima da curva em relação àquela curva que a gente faz quando vai no pediatra ou quando, né, quando vai no postinho de saúde. Então, quando ela está no percentil acima dos 75%, e principalmente se a altura não corresponde a isso, a gente chama de um excesso de peso. Obesidade é quando está principalmente 15% acima do seu peso ideal, que é calculado dependendo da idade, do desenvolvimento da criança. E não é só a idade, né? Porque depende, tem crianças com 4 anos que são maiores. O que determina a obesidade é a curva de crescimento em relação ao peso. Elas têm que andar juntas, similares. Então, por isso que é muito importante levar as consultas periódicas no pediatra, né? Aquelas consultas que a gente chama de puericultura, que são as consultas anuais depois de uma idade, ou semestrais no início, que faz no postinho de saúde ou no seu pediatra. Ele pode determinar se o seu filho, sua filha está acima do peso. Essa pesquisa é que traz essa questão do aumento de peso, do excesso de peso em crianças, mostra também que as mães dessas crianças estão acima do peso. Ou seja, volta a história do exemplo, né? Volta a história daquilo que está sendo feito em casa. Márcia, a criança é exemplo em tudo, né? Então, principalmente essa primeira infância, a criança ela repete o que os pais falam, o que os pais fazem. Então, não me admira que crianças obesas têm, na grande maioria das vezes, os pais obesos. Mas ali tem vários pontos que a gente tem que ressaltar aqui. O primeiro,
Mães obesas têm uma tendência a ter filhos obesos ainda na gestação. Então, a gente já sabe, tem estudos muito fortes mostrando que a gestação ela modifica a linha de peso, a linha até na vida adulta. Então, crianças que são filhas de mães obesas e principalmente mães diabéticas, elas têm uma tendência muito superior a ter obesidade infantil e obesidade na vida adulta. Então, elas já nascem com insulina aumentada, com maior risco, e também de diabetes, claro, né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda, então, vem desde a gestação, que o cuidado já vem dos pais também. A segunda coisa, existe uma coisa chamada genética, e que a gente sabe que ela influencia sim, né? Então, a gente ainda tem muitos estudos, porque os estudos têm muitos vieses em relação à genética. Então, crianças com pais obesos, se a criança tem obesidade, até quanto que é genética, até quanto que é o ambiente dela. Então, mas a gente sabe que tem uma porção genética, talvez até muito mais do que a gente imaginava. Então, talvez até mais de 50% possa ser genética, né? Então, uma família toda de obesos, a criança ela tem uma tendência maior à obesidade, mas essa genética ela começa a aparecer mais tarde normalmente, e não nessa primeira infância. Nessa primeira infância tem mais relação com a gestação e tem mais relação com o ambiente que ela vive. Daí então, E não só daí, então, a importância de todo esse cuidado que a gente está trazendo aqui, de tudo isso que você está trazendo de dicas. Você pode até mudar a história de uma família. Exatamente, porque a gente sabe que a criança, até os 8 anos de idade, ela está na formação das células de gordura dela. Então, depois dos 8, 10 anos de idade, a gente não fabrica mais células de gordura, a gente aumenta as células do tecido adiposo que a gente tem. O tecido adiposo ele pode se modificar, enfim, mas a gente não constrói muito mais células de tecido adiposo. Então, essa primeira infância ela é determinista para qual vai ser o teu peso, que adulto que esse teu filho vai ser lá na frente. Olha Então, que quando eu vejo importante. uma criança obesa, eu olho e digo, tadinha, sabe? Porque ela tá sendo fadada a ter, talvez não obesidade lá no futuro, mas ter uma vida de luta contra isso. Porque certamente vai ser mais difícil para ela que teve uma infância com excesso de peso, principalmente com obesidade. Por isso que, inclusive, essa semana, Cris, o PROCON fez uma fiscalização intensiva em cantinas de escolas, né? Houve a volta às aulas e o PROCON está de olho, porque, inclusive, aqui em Florianópolis existe uma legislação que proíbe a venda de produtos que não são saudáveis nas cantinas. E aí, em função disso, Cris, a gente convidou uma culinarista, a Saskia. Ela se chama Saskia Lima, ela é lá do Distrito Federal, é culinarista e tem 3 filhos. E ela está preocupada com essa questão da merenda saudável e ela propõe a criação de merendas, de lanches saudáveis. A gente convidou ela para mandar uma dica. E para contar um pouco desse trabalho dela, eu convido você, Cris, e convido você, telespectador, também, claro, para acompanhar com a gente. Vamos ver o que a Saskia conta para a gente sobre lanche saudável? A minha história com a alimentação infantil começou na introdução alimentar da Sara. Eu não era muito boa com as panelas e como eu não conseguia amamentar durante por muito tempo, eu me sentia culpada e quis oferecer uma alimentação mais saudável e correta possível para a Sara na introdução alimentar. Na época ela ficava na escola, então eu tinha uma grande parceira nessa tarefa. Mas quando a Sara completou 2 anos e a pediatra disse, bom, agora ela pode comer de tudo. Eu não queria colocar a perder todo o processo que a gente tinha caminhado ao longo desse 1 ano e meio. E eu decidi que a Sara ainda era muito pequena para comer de tudo. E passei a preparar e a testar diversas receitas para preparar novos lanches diferentes para ela. E foi nessa época que eu criei o Instagram da Lancheira Divertida, porque eu queria compartilhar com outras mães a minha experiência como mãe de primeira viagem. Ao longo desses quase 7 anos de Lancheira Divertida, muita gente foi chegando. Hoje somos uma comunidade muito grande. Os meninos chegaram anos depois, eu aprendi muito, compartilhei muito
e resolvi me aprofundar um pouco mais. Fiz uma pós-graduação em gastronomia e a partir disso eu passei a ministrar cursos para outras mães que queriam aprender a preparar lancheiras e lanches mais saudáveis e de forma prática para os seus filhos. Eu escrevi também um livro infantil que se chama Matias e o Segredo dos Alimentos, que aborda justamente um tema delicado para muitas famílias, que é a seletividade alimentar. São fases em que as crianças passam a não aceitar diversos alimentos, especialmente frutas, legumes, verduras, e que muitas vezes os pais se desesperam, porque isso pode acontecer do dia para a noite. E o livro aborda esse tema de uma forma muito leve, muito lúdica. Eu pretendo seguir ajudando muitas famílias a oferecerem uma alimentação mais diversificada, nutritiva e saudável para os seus filhos, sempre pensando também nas mães, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas a gente também precisa estar bem. Então não precisamos ficar horas na cozinha para que isso seja possível. E é isso que eu compartilho, um pouco da nossa rotina e essas dicas, receitas, tudo de forma muito prática. Muito bom, né, esse trabalho da Saskia, que hoje, além da Sara, ela falou ali dos meninos, ela é mãe da Sara, do Miguel e do Henrique. Aí, Cris, eu vou continuar te convidando para acompanhar, e você, telespectador, também. Ela mandou uma receitinha para gente de uma granola salgada. Vamos ver? Rodou. Eu já fiquei com água na boca aqui, Cris, e você? Gostou? Delícia. O que você achou das dicas? Nossa, uma delícia. O que você achou das dicas? Algumas coisas que a gente já tinha comentado, né, sobre a seletividade depois dos 2, 3 anos, né? Achei uma coisa que é louvável para ela, né, que é dedicar esse tempo. Imagina, vai estudar ainda sobre isso. E isso eu estava pensando enquanto ela falava, assim, que um dos grandes problemas, tem 2 grandes problemas, né, que é o tempo dos pais, né? Então, a mulher, ela tem trabalhado mais fora, então é mais simples dar um dinheirinho para comprar na cantina, enfim, né? E o valor dos alimentos também, né? Então aí a gente esbarra naquilo que eu falei antes do subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos, que é o custo disso, né? Por exemplo, uma granola vai fazer uma granola com amêndoas, alguns ingredientes, eles têm um valor alto e não é tão barato, né? Então acaba esbarrando nisso também. Mas achei fantástico, nossa, o problema da grande maioria das mães é essa lancheira, sabe? Porque a gente quer muito que nosso filho se alimente de forma saudável, mas às vezes no dia a dia complica e aí você coloca qualquer bolachinha ali dentro, ou para os maiorzinhos dá um dinheiro, enfim, e acaba se perdendo. E aí, uma vez que você erra na lancheira, a criança não quer mais a fruta, não quer mais aquilo integral, assim, né? Que foi o que eu falei antes. Uma vez que ele experimenta a explosão de sabor, que é um ultraprocessado, que é um chocolate, que é um salgadinho, que é uma bolacha recheada, para ele retroceder e voltar para um integral, para um muffinzinho feito em casa, não é fácil, não é uma tarefa simples. Então, por isso que tem que se dedicar desde o início.
Antes da gente ir para o próximo bloco, rapidinho, antes de fechar essa fala sobre crianças acima do peso e com obesidade, vamos falar rapidamente sobre a questão de tratamento. Tem medicação para essas crianças? Então, medicação aprovada para obesidade infantil somente acima de 12 anos. Então, tem duas medicações, na verdade, que foram aprovadas para mais de 12 anos. A gente, eventualmente, precisa usar, né? Elas realmente podem ajudar, podem ser uma arma muito boa, mas crianças abaixo de 12 anos, que foi o que eu falei, que é uma grande preocupação nossa pela genética e pela carga que vai levar para a vida adulta, não tem medicação. O tratamento é mudança de estilo de vida, é fazer as crianças brincar. Essas crianças elas têm que brincar, né? Então, agora com o fim não, né? Ninguém está no fim de nada, mas com o alívio dessa pandemia que a gente viveu nos últimos 2 anos, então precisa estimular as crianças a brincar na rua. Houve uma mudança de hábito nos últimos 2 anos, e é exercício físico, as crianças precisam fazer, precisam se movimentar e precisa comer comida de verdade. Esse é o tratamento. Muito bom, é educação, né? O exemplo em casa e a atividade física. Aliás, esse é o próximo assunto que a gente vai trazer no próximo bloco. Cris, eu convidei também o Rodrigo Pereira, que é um personal trainer, e ele vai dar dicas de como a gente pode, num curto espaço de tempo, fazer um treino bem efetivo para emagrecimento. E esse treino vale para adultos e também vale para crianças. Então, Cris, não sai daí não, você que está em casa não sai daí não. A gente está indo para o intervalo, mas a gente volta com muito mais informações sobre emagrecimento saudável. 1 minuto só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando sobre emagrecimento saudável. Eu recebo aqui a endocrinologista Cristiane de Domênico. Cris, no primeiro bloco a gente falou sobre a situação de excesso de peso e obesidade em crianças. Agora eu queria falar sobre essa situação em adultos. Até vou relembrar a pesquisa que a gente falou há pouco no primeiro bloco, divulgada pela CNPq, com dados também da ONU, de que até que em 2030, 68% das pessoas terão excesso de peso. E aí a gente viu nos últimos dias aí aquele registro triste da enfermeira de 42 anos que morreu porque tomou o tal do chá emagrecedor, teve que fazer um transplante, não deu certo o transplante, acabou morrendo. Quer dizer, aquele emagrecimento a qualquer custo. O que você, como médica, pode falar para a gente sobre isso? Ai, Márcia, é muito triste isso e chocou todo mundo, porque a gente fala muito nas medicações que não é para tomar qualquer coisa e as pessoas esquecem que chás, que medicações naturais, elas têm os seus riscos. E principalmente quando é de fonte que a gente muitas vezes não tem certeza da procedência disso também, do que realmente contém lá dentro desse chá ou dessa medicação dita natural, fitoterápica, enfim. Mas as pessoas elas querem cada vez mais resultados rápidos em tudo, né, na vida. E no peso é a mesma coisa, mas não tem milagres. A gente fala isso todo dia, sempre, sempre. Não tem milagres, né, Márcia? Muito pelo contrário, né? É muito suor, né? Tem que fazer atividade física, não tem como fugir da atividade física, né? Não tem, porque eu cito sempre o exemplo. Qual é a dificuldade, quanto você gasta para comer uma pizza, para fazer uma pizza muito calórica chegar na sua mesa? Então você pega o telefone, na nossa época a gente ainda tinha que andar para pegar o telefone, né? Hoje em dia o telefone está ali, você liga, bate na porta, está na sua mesa, uma explosão de calorias e está ali. Quanto você vai precisar fazer para gastar essas calorias dessa pizza?
Então, é muito mais fácil a gente consumir do que a gente gastar isso. Os alimentos eles estão cada vez mais calóricos, mais processados para durar mais, para serem mais rápidos para fazer. Então, assim, um pequeno pedaço de um alimento é muito calórico, que muitas vezes você precisa de muito. E o nosso dia a dia é muito sedentário e cada vez mais a vida moderna nos traz conforto, e o conforto que está nos custando muito caro, né, Márcia? E na pandemia essa situação piorou e piorou muito, né? Piorou e piorou muito. Saiu um trabalho há pouco tempo mostrando que o brasileiro ele comeu mais e bebeu mais durante a pandemia. Então, isso tudo nos protegeu de uma forma, mas nos trouxe um outro custo e que agora a gente tem que começar a trabalhar para mudar esse quadro. Eu queria te convidar agora, Cris, para colocar eu vou colocar na tela, quero obviamente te convidar para acompanhar, e você que está em casa também, o telespectador, a gravação de um vídeo feita pelo Rodrigo Pereira. O Rodrigo, ele é profissional de educação física, ele é pós-graduado em nutrição esportiva e ele propõe um treino curto, com bastante impacto, como grande aliado para o emagrecimento. Aliás, ele traz uma pesquisa que ele mostra que 6 em cada 10 pessoas não praticam atividade física por falta de tempo. E aí esse exercício mais curto teria um impacto bom no que diz respeito à questão do emagrecimento. Vamos ver? Vamos colocar na tela. Rodou. Boa noite, Madu. Oi, doutora Cris. Você que está em casa, tudo bem? Falar sobre emagrecimento é algo complexo, visto que a grande maioria de nós sabe o que tem que ser feito para emagrecer, mas quase ninguém está conseguindo emagrecer. Por quê? Bom, quando a gente fala sobre exercício, a gente tem boas notícias. Os últimos estudos que têm compilado os dados dos últimos anos vieram mostrar para a gente que talvez a gente precise de muito menos exercício, fazer muito menos exercício do que a gente achava ser necessário. Para a gente ter uma ideia, colégios como o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele propõe que para a gente emagrecer, o ideal seria fazer 250 minutos de atividade por semana. Então, daí 50 minutos em média por dia, pelo menos 5 vezes por semana, né? O que a gente descobriu é que se a gente fizer um treino de alta intensidade, talvez a gente possa reduzir esses 250 minutos com um tempo muito menor. Esse treino de alta intensidade ele é conhecido como HIIT, que é uma sigla em inglês para dizer que é um treinamento intervalado de alta intensidade, que nada mais quer dizer do que quando a gente for fazer exercício físico, a gente vai intercalar períodos de esforços muito fortes. Por exemplo, você vai correr lá de maneira forte ou vai caminhar muito forte e vai alternar depois por algum período de um esforço mais leve. Ainda há na academia uma discussão sobre qual seria o método mais eficiente para emagrecer. Se seria eu fazer essa caminhada contínua, moderada, leve, que é o comum, que é o que sempre se fez, ou se eu fazer de maneira intervalada, intercalada, seria mais eficiente. Mas o que não tem discussão na academia é, se eu fizer esse treinamento em alta intensidade, de forma intervalada, se eu fizer o HIIT, é muito mais eficiente em questão de tempo, ou seja, eu vou precisar me exercitar muito menos tempo. Então, se eu quero fazer menos, eu tenho que fazer o exercício mais forte, de maneira mais intensa. A maioria das pessoas, segundo o IBGE, 63% das pessoas alegam não fazer atividade física por falta de tempo. Então, na minha experiência como profissional, eu percebo que esse treino ele veio para fazer com que muitas pessoas que nunca conseguiram fazer atividade física passem a ter o exercício na sua rotina. Ou seja, tenham aderência. E a gente sabe, quando a gente fala de emagrecimento, o mais importante é ter constância, né? É ter aderência ao exercício. Tá aí, Cris, essa fala do Rodrigo. É o hábito, né? A gente tem que criar o hábito de se alimentar corretamente e de praticar atividade física. Perfeito. Tudo que ele falou, perfeito. Concordo 100% no que ele disse. Gosto muito do HIIT, porque estreita o tempo, intensifica treino, acelera a frequência cardíaca. Gosto muito desse tipo de treino para perda de gordura. E o que ele falou de constância. Então, essa palavra ela é uma palavra-chave, constância. Então, claro que você fazer um treino de HIIT de 10 minutos, 2 vezes na semana, o resultado ele vai ser, né, triste. Mas se você fizer todos os dias, 5 minutos, 10 minutos,
no final de 30 dias isso pode ter uma diferença. Então, o mais importante é constância e realmente, alguns estudos bem recentes têm mostrado que a gente realmente não precisa fazer exercício por muito tempo para perda de gordura, especificamente, né? Então, a gente já sabe que é melhor um exercício mais intenso, num volume menor, do que ficar 2 horas caminhando de forma mais lenta, ou 2 horas na academia, enfim, né? Ou 1 hora que seja. Então, eu falo isso muito Eu para os escutei pacientes. bem, você falou até 5 minutos todo dia, já está valendo, já adorei essa parte. É sério isso? Mas para quem não faz nada, para É quem melhor está que nada. sedentária, exato. Então, o que ele falou, por exemplo, de forma intensa, aí muitos pacientes me perguntam, o que que é intenso? Isso é muito relativo. O que é um treino intenso? É relativo, depende de cada pessoa. Para uma pessoa que ela vem no sedentarismo, que ela não pratica nada de exercício físico, se ela fizer 5 minutos por dia inicialmente, vai ter resultado sim, mas precisa ser 5 minutos intensos. 10 minutos na outra semana, aumenta para 15, mas sinceramente, se for muito bem feito, 15 minutos todos os dias para uma pessoa que não tem o hábito de fazer exercício vai fazer diferença sim, Márcia. Olha que bom, quem sabe agora eu me convenço e começo a fazer atividade física. Não, tô brincando, eu não sou sedentária, você sabe disso, eu caminho, eu procuro fazer tudo que eu posso em atividade, então enfim, mas tá faltando na minha vida uma atividade física, qualquer hora eu vou vencer esse desafio. Convido você, telespectador que está em casa, a vencer junto comigo. Ô Cris, vamos falar ainda de alimentação no que diz respeito ao treino. Treina com ou sem alimentação antes? Aquela história de sair, vale mais a pena treinar em jejum? O que você diz? Come antes ou não de treinar? Isso, assim, depende muito de cada um, sabe, Márcia? Primeiro, o que seria o ideal que a gente fala, né, sempre? Se alimentar antes, e bem alimentado. Só que essa alimentação ela precisa ser pelo menos 30, 40 minutos antes do treino, de preferência um carboidrato que não tenha um índice glicêmico que a gente fala muito elevado, então que não seja pão, essas coisas, né? Mas pode ser até uma fruta, uma banana, algo que te dê uma energia. Mas isso é muito relativo. Porque quando a gente fala o que é o ideal, ideal é que a pessoa se sinta bem fazendo exercício e que ela tenha energia para isso. Então, por exemplo, tem algumas táticas, algumas linhas que falam que talvez se você se alimentar bem na noite anterior, você pode ir com essa alimentação da noite anterior para o exercício físico de manhã cedinho. Então não precisaria se alimentar, porque você ainda está com o alimento da noite anterior. Então, essa é uma estratégia que muitas vezes a gente utiliza. Existe uma outra coisa, uma outra forma de exercício que é o aeróbico em jejum. Aí é diferente, e aí é totalmente diferente do que a gente falou. É um exercício leve, então a gente fala que tem que ser um exercício leve para não entrar num catabolismo e não gastar demais e queimar massa muscular em jejum por no máximo 20 minutos. E ele pode ser bastante eficiente, assim, bastante eficaz para a perda de gordura. Algumas pessoas se sentem bem fazendo, gostam de fazer, então 2 vezes por semana, 1, 2 vezes por semana, fazer um aeróbico em jejum, ou até mais frequente, mas aí é um exercício leve por um tempo curto. Aí E entra os 20 minutos, olha. sim, isso que é exatamente o que o Rodrigo trouxe aqui para gente. Para a gente fechar, não posso deixar de te perguntar sobre jejum intermitente, assunto super polêmico. Sua opinião? Depende para quem, não é para todo mundo. Então, a minha opinião é que pode ser bastante eficaz para algumas pessoas que se adaptam bem. O que os estudos mostram é que, a longo prazo, as pessoas não conseguem fazer por muito tempo esse jejum intermitente e acabam desistindo. Então, a longo prazo, a dieta hipocalórica, a mudança de hábitos acaba sendo melhor. Mas algumas pessoas se adaptam muito bem, sabe, Márcia? E funciona. Então, tem alguns livros, alguns estudos mostrando que a redução calórica, a restrição alimentar poderia aumentar a longevidade, que o corpo humano não foi feito para se alimentar de forma tão intensa quanto esse perfil de alimentação que a gente tem no mundo moderno, que a gente vive, né? Então, a gente puxa os ancestrais, enfim, tem toda uma explicação.
mas o jejum intermitente ele pode ser eficaz para quem se adapta a ele e consegue seguir. Então, tem um perfil de pessoas que vai muito bem e responde muito bem, e eu incentivo muito a continuar fazendo. Agora, tem pessoas que é sofrido fazer esse jejum intermitente e que a gente vê que não vai conseguir por muito tempo, aí eu aconselho realmente assim, adotar uma alimentação balanceada, né? Então, restrição, diminuir as calorias ao longo do dia, que vai funcionar melhor, porque a pessoa precisa fazer isso por mais tempo. Que não é mágica, não é um mês que vai resolver, né? Não, é o hábito, né? A constância de fazer aquilo com sempre, né? Criar essa rotina. Então, ainda tem mais 2 minutinhos, uma mensagem, Cris, para quem está nos acompanhando. Afinal de contas, estamos entrando na casa das pessoas, sexta-feira à noite. Tem gente que provavelmente está nos assistindo ali tomando uma tacinha de vinho. Amém. Como é que a gente fecha esse nosso bate-papo? O que é o ideal? Ideal é a pessoa ter uma constância, como a gente falou, de novo, né? E se alimentar de alimentação saudável, comida de verdade. Não é um fim de semana, não é o vinhozinho que talvez esteja bebendo hoje, uma reunião em amigos que vai levar a pessoa à obesidade, ao excesso de peso. Então, se exercitar, levar uma vida leve, saudável, com alimentação de verdade para os adultos, para as crianças e, eventualmente, um doce, uma taça de vinho, uma reunião em amigos que faça bem para a mente, não vai fazer mal para ninguém. Então, é o equilíbrio. A minha palavra sempre é equilíbrio. Eu gosto quando você diz que as suas pacientes te veem tomando um vinhozinho ou comendo alguma coisa, ainda te dizem assim, nossa, mas você faz isso? Claro que você faz isso também, né? Claro que eu faço isso. Como eu falei, meu filho também ele come chocolate, sim. Mas a gente precisa viver, né, Márcia? Então, assim, tem algumas coisas que são prazeres da vida, enfim. Então, eu gosto muito da alimentação saudável, pratico, mas eventualmente um vinhozinho, eu posto no meu Instagram, vinho, eu gosto de estudar sobre vinhos. Então, a gente já sabe que algumas coisas de forma moderada, elas são até saudáveis, e principalmente saudável para a mente. Porque a mente está em cima por um motivo, porque é ela que coordena. Então, a gente tem que estar tranquilos no que a gente está fazendo. E mágica não existe. A gente precisa fazer de uma forma que a gente vai fazer para a vida. Muito bom, Cris. Meu pai tinha uma frase que eu gostava muito. A cabeça comanda o corpo. Então, a gente organizando a cabeça, o resto do corpo faz. Ó, beijo no seu coração. Obrigada pela participação no dia de hoje aqui nesse nosso Conexão ND dessa sexta-feira. Um ótimo final de semana para você, um ótimo final de noite aí de sexta-feira e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sexta-feira à noite, conversando com você, que é sempre um prazer, e trazendo saúde para todo mundo. É um prazer. Valeu, Obrigada. Cris. Obrigada a você. Beijo no seu coração. Muito obrigada a você que está em casa. Nessa noite de sexta-feira, você que nos acompanhou, um beijo no seu coração também. Aquele convite de sempre, né, gente? Segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, ao vivo. Eu e minha equipe esperamos por vocês no nosso SC no ar. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Beijo no coração mais uma vez e até lá. Tchau, tchau.